E a gente vai saber agora do início de semana do Santa. Seria a semana da estreia. Não será mais, porque está oficializada a questão do adiamento do início do campeonato. Alô, Miguel. Vamos falar do Santa. A competição, a Série D do Campeonato Brasileiro, foi adiada em uma semana. Era para começar no próximo domingo, vai começar agora entre os dias 19 e 20. E olha que nem tem a tabela detalhada ainda, mas é uma previsão da CBF em adiar ao início da competição. O motivo? A precariedade nos estádios, nos clubes participantes da 4ª divisão do futebol brasileiro. Para garantir a segurança de torcedores, atletas e pessoas envolvidas no espetáculo quando a bola rolar, se rolar, dependendo do gramado, né? Então a CBF deu mais uma semana para os clubes se organizarem em relação aos laudos técnicos para atender os requisitos para receber uma partida de campeonato brasileiro. E isso inclui também o Arruda, tá? Não é porque o Arruda está funcionando, está recebendo o seu público, que o estádio não precisa ainda dos laudos completos. Precisa sim, porque o Santa está buscando ampliação da capacidade da sua torcida em seu estádio. Hoje, atualmente, pelo AVCB, que é o Alvará de Verificação do Corpo de Bombeiros, o Santa pode colocar 30 mil torcedores no estádio José do Rego Maciel. Mas todo mundo sabe que o Arruda cabe bem mais. Por isso, o Santa está fazendo melhorias para atender os requisitos da CBF e poder colocar um público maior em seus jogos. Previsão para isso tem? Ainda não. O Santa até que tentou ampliar a capacidade na semifinal contra o Sport Clube do Recife, mas o Corpo de Bombeiros não autorizou o aumento da capacidade naquela ocasião. E olha que o Santa vem trabalhando essas melhorias na arquibancada superior, nas cadeiras, onde também está tendo uma grande reforma lá estrutural, e também na arquibancada inferior, no setor que dá para o acesso da Rua Petronila Botelho e também Rua das Moças. Ali, inclusive, os banheiros, os famosos banheiros do Arruda, estão sendo consertados, ampliados, não é a palavra, mas sim recebendo uma melhoria para decentemente atender ao torcedor. Então, isso é bem provável, Vibrante, que fique para a SAF resolver, tá? Até porque a SAF, quando for oficializada, vai ter que administrar o José do Rego Maciel e o CT Ninho das Cobras, que eles já descartaram, vão construir outro CT em outro local. Agora, para atender a demanda dos outros clubes, que também tem uma dificuldade enorme de conseguir esses laudos para atender a CBF, as autoridades, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Choque, enfim, das praças onde os clubes vão jogar, a CBF deu mais uma semana. Isso vai empurrar, Vibrante, toda a competição lá para frente, tá? Porque começa entre os dias 19 e 20 de abril, ou seja, mais uma semana. A segunda fase, entre os dias 26 e 27 de junho, jogos de ida, 2 e 3 de agosto, jogos de volta, é a previsão, tá? Oitavas de final, entre os dias 9 e 10 de agosto, os jogos de ida, 16 e 17 de agosto, os jogos da volta. Quartas de final, entre os dias 23 e 24 de agosto, jogos de ida, 30 e 31 de agosto, jogos da volta. Semifinais, 6 e 7 de setembro, ida, 13 e 14 de setembro, jogos da volta. E as finais, 2 partidas e de volta, 21 de setembro a ida, 28 de setembro a volta. Então, a Série D vai terminar no dia 28 de setembro. Esta é a previsão da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que essas datas ainda podem sofrer alteração. Vibrante. Bom, então, confirmação aí do adiamento do início do campeonato. O que algo que está fora do script acontece, mas que eu acho que nesse caso aí, tenho essa impressão, o Marcelo Cabo deve ter adorado, porque como ele chegou recentemente ao Santa, ganhando mais tempo de conhecer os jogadores, mais tempo de testar, mais tempo de treinar. Tem alguém machucado no elenco do Santa Cruz, Miguel? Totti, lesão no joelho, e o Matheus Melo, né? Estava com uma lesão abdominal,
jogadores que estão se recuperando. O Totti é uma lesão um pouco mais séria, né? Não afetou o ligamento, mas uma lesão que requer cuidados. O tratamento está sendo conservador. Matheus Melo já deve estar seguindo para a transição. Para começar o campeonato, Maílson, com essa ausência do Totti, Yuri Ferraz ou Israel? Quem você colocaria para começar? Olha, para mim o Yuri Ferraz, Vibrante. Acho que o Yuri Ferraz, ele me parece ter mais artifícios a ofertar à equipe do que o Israel. O Israel, eu gostei muito do Israel nessa temporada, mas atuando um pouco mais à frente, né? Ele acabou atuando bem fora da posição dele mesmo, em boa parte desse início, primeira parte da pré-temporada. Em relação também a esse tempo que você falou aí agora há pouco, que o Santa Cruz ganha, né, e que o Marcelo Cabo deve comemorar, para ter mais tempo para trabalhar, eu acho que o Marcelo Cabo e a torcida do Santa Cruz tem que comemorar muito esse tempo a mais, porque o que a gente viu no jogo amistoso do Santa Cruz contra o ABC me assustou e muito de maneira negativamente. Certo. Então, certamente que nós temos mudança também no roteiro de trabalhos, de treinamentos. Teria sido o último amistoso contra o ABC. No que a gente estica mais uma semana, abre-se a possibilidade para um novo amistoso do Santa Cruz, Miguel? O Santa não confirmou, Vibrante, mas é bem provável que não, porque o jogo de sábado, que deu 1-0 para a equipe do ABC, já foi parâmetro suficiente para o técnico detectar os erros do Santa Cruz. É tanto que o Santa divulgou a programação de amanhã e tem treinamento apenas no período da tarde. Às 15h vai ser no CT, Ninho das Cobras. E tem uma entrevista coletiva com o Arley Menezes. Arley Menezes sempre solícito e toda semana consegue entrevista coletiva e responde a pergunta dos jornalistas, principalmente ele é preto no branco, com a relação às contratações. Então, por enquanto, não tem nenhum amistoso ou jogo-treino programado. Mas hoje, como o Marcelo Cabo é o nosso convidado do Hashtag da Bola, a gente vai saber se está na previsão do treinador mais uma movimentação dessa para poder montar o time, né? Porque o time, ele disse que iria usar a base de Itamar antes do amistoso contra o ABC, mas ele deu uma modificada. E aí, eu vou até passar aqui a escalação, já que você está debatendo com o nosso Maílson. Felipe Alves, Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues. Pedro Favela, Wagner Balotelli, João Pedro, Tiaguinho, João Diogo, o Jockey, e Thiago Galhardo. E aí, no segundo tempo do jogo, ele fez aí algumas alterações. Por exemplo, o João Pedro saiu para a entrada do William Júnior, que é aquele meio-campista que estava no Gama, foi campeão candango, e jogou contra Marcelo Cabo, e já estava sendo contratado. Quando o Marcelo chegou, já veio com a coincidência do William Júnior também chegar, e é um jogador que o Marcelo Cabo conhece. Saiu o João Diogo para a entrada do Lucas Bessa. Aqui, nada com coisa nenhuma, né? Porque o Lucas Bessa é volante, o João Diogo é meio atacante. Então, uma alteração que aí nem pode dizer que foi uma... Não pode se dizer que foi 6 por meia dúzia. E saiu o Yuri Ferraz para a entrada do Israel. Você estava debatendo agora com o nosso Maílson. Depois, saiu o Thiago Galhardo, que também não tinha feito nada em campo. Entrou o Eduardo Tanque. Saiu o Pedro Favela e entrou o Jonatas Paulista. Aí é um volante pelo outro e um atacante pelo outro. Nas últimas alterações, saíram o Eurico e entrou o Iago Ribeiro. Saiu o Matheus Vinícius e entrou o William Alves. Detalhe, a zaga titular de toda a primeira fase, que tomou poucos gols e que dava segurança ao Santa Cruz, era Matheus Vinícius e o William Alves. Aí o técnico Marcelo Cabo resolveu testar uma outra zaga. Então, vamos aguardar para saber qual é a zaga titular na Série D do Campeonato Brasileiro, já que ele tinha dito que ia utilizar a base do Itamar. Mas como ele vai ganhar mais uma semana de treino, possivelmente ele deve fazer mudanças e adaptar aí a sua maneira de trabalhar nesse novo formato do Santa Cruz. Você teve a oportunidade de acompanhar o amistoso, Maílson?
Sim, eu estava. Não, você estava lá, nos Isso. encontramos no final. Assim, me assustei muito, Vibrante, negativamente com o Santa Cruz. Eu acho que não é o resultado. Às vezes você perde o jogo, mas você de repente tem um bom desempenho. Mas eu acho que o desempenho do Santa Cruz foi muito, muito, muito abaixo. E acho até que o Marcelo Cabo tentou meio que, sabe, trocar a vasilha para ver se engana a formiga. Troca a vasilha do açúcar e a do sal para ver se engana. Mas é mais a ideia do treinador que está chegando e não quer impactar. Mas o que a gente viu no jogo do Santa Cruz, em que pese que o ABC também não foi uma equipe que criou tanto, mas foi um Santa Cruz desorganizado, né? Um Santa Cruz que precisa evoluir bastante. E que me preocupava esse tempo que o Santa Cruz tinha de uma semana com um novo treinador para poder colocar a sua ideia de jogar. O Tiaguinho, quando saiu, deu entrevista à Transamérica e disse o seguinte: são 3 dias de trabalho do novo treinador, não dá para mudar da água para o vinho. O Felipe Alves falou a mesma coisa do pouco tempo de trabalho do Marcelo Cabo. Então, os próprios jogadores eram conscientes da atuação abaixo do nível que o Santa Cruz teve e abaixo do que eles mesmos já jogaram nessa temporada. Não o Felipe Alves, que chegou agora há pouco, mas o Tiaguinho e outros atletas sabem que o Santa Cruz já jogou muito mais nessa temporada e que há no momento uma queda que a gente fica procurando a explicação para que o Santa Cruz não consiga performar melhor do que o que tem jogado. E o que a gente espera é que esse tempo que o Santa Cruz está ganhando seja um tempo interessante para trabalhar. Eu achei bom de escutar a entrevista do técnico Marcelo Cabo, é a ciência que ele tem de que tem que melhorar, porque é assustador quando vários treinadores vão até uma entrevista pós-jogo, pós-amistoso, pós-jogo principalmente, e dizem, tá tudo caminhando bem, o trabalho tá ótimo, e etc, e todo mundo vendo que não está. Isso sempre me deixa bem receoso. Marcelo Cabo, não. Terminado o jogo, ele disse, a gente tem muito a evoluir, tem muita coisa para melhorar, tem muitos pontos a crescer. Então, foi bom. Isso aí eu acho que esse lado da fala do técnico deixa o torcedor sabedor de que ele está olhando, ele está vendo. E bastou um amistoso para ele saber que tem muita coisa para melhorar ainda. Mas, Murrinha? Epa, peraí. Agora também ele falou, o Miguel trouxe hoje no TFC, Vibrante, que é excessivo esses comentários. Não tá tudo tranquilo. Não tá tudo tranquilo não, viu, amigo? Tá não. Se tivesse tranquilo, o torcedor não teria vaiado o time sábado não, viu? Mas eu entendi a fala do Marcelo e, veja bem, não é concordar não, mas ele Marcelo Cabo, é porque o torcedor está acumulado desde o jogo com o Central. Isso. Que o Santa Cruz ganhou e não joga bola. Então, Central, o jogo ruim, Maguari ruim, 2 jogos contra o Sport, não entrou em campo, amistoso com o Asa, horrível, e mais um jogo ruim com o ABC. Então é um acúmulo já para o torcedor de Santa Cruz. Mas o pobre do Marcelo Cabo chegou semana passada. Então, eu acho que a paciência que ele pede é, deixa eu mostrar minha cara, deixa eu mostrar meu trabalho, deixa eu mostrar minha filosofia, deixa eu fazer meus ajustes, porque, caramba, chegou no final da semana passada, né? Então, não tem mágica em futebol, não. Mas sim, vovó Mafalda, mais o quê? Não, eu tô fora. Pelo amor de Deus, Miguel, faça aí uma solicitação. Miguel, de ser mau caráter. Pra ninguém Parece, arrumar. viu, Tô fora. Pra ninguém arrumar outro amistoso pra perder de novo. Aí o torcedor vai ficar mais arretado ainda, viu, Miguel? Isso aí é coisa do Vibrante que quer arrumar outro. Não, quero arrumar, tá perguntando. Peraí. Existe isso. Tem jogo sábado e domingo. Olha, já, tá bom. Por favor. Deixa eu fazer só um recorte bem pequeno dos últimos 4 jogos, desde que Thiago Galhardo chegou no Santa Cruz. O Santa não marca um gol sequer e perdeu todas. Vamos lá. Semifinal do Campeonato Pernambucano. Perdeu na Ilha, perdeu no Arruda. Thiago Galhardo estava em campo, não fez nada. Amistoso contra o Asa, ele não jogou. O Santa perdeu. Amistoso contra o ABC, ele jogou e o Santa perdeu. Agora eu vou no estilo de Mário, né? Você concorda, Maílson, com o Miguel, que a ineficiência do ataque é culpa de Galhardo? É o pé frio é Galhardo, ele quis dizer isso. Não, aí no caso não é nem pé frio, não. É Miguel que falou. Tão Né? fácil. Eu acho que o que a gente deve ponderar, Carlos, é que os números eles estão aí para demonstrar
que não vem acontecendo os gols. Agora, por exemplo, nesse último amistoso do Santa Cruz, que o Santa Cruz perdeu por 1-0, o Galhardo não teve sequer uma oportunidade, né? Pra gente dizer, olha, o Galhardo perdeu, ele pediu chutou pra 15 fora. dias. Agora eu acho que 15 dias no horário do Acre, porque daqui a pouco faz 2 meses que ele tá aqui. Mas o Marcelo Cabo disse agora que precisa de 3 rodadas para ele chegar a 80%. Meu Deus, ele não tem nem 1%. Eu acho que o Galhardo gerou uma grande expectativa e ele está sendo cobrado por essa grande expectativa que ele gerou. Mas, assim, nos jogos que a gente viu, ele teve muito pouco a bola com a condição de finalizar. Então, assim, o Galhardo, ele não é o atacante velocista, ele não é um jogador, ele é um jogador que é mais parado, jogador que vai buscar mais receber a bola numa condição de finalização, um definidor. E aí, pela situação criada por ele mesmo, por tudo que ele falou antes de chegar, ele criou a expectativa, ele precisava de 15 dias para estar pronto. Então o torcedor imaginou o quê? Na semifinal contra o Sport, Galhardo vai estar pronto quando chegou à semifinal. E aí o Galhardo não conseguiu performar. Aí vieram 2 amistosos que o Galhardo não consegue performar. Seja por a bola não chegar para ele, seja por ele não ter demonstrado em momentos, quando a bola passou por ele, que poderia fazer algo diferente. Então, ele tá sendo e vai ser cobrado por isso, pela qualidade que se espera dele. Agora, também não posso dizer na questão da ineficiência necessariamente, porque assim, não vejo ele como um jogador que está desperdiçando gols. Aí, esse lado aí eu não posso cobrar dele. Por enquanto, ele pra mim, Thiago gargalhada, porque o povo tá dando gargalhada porque ele não tá fazendo nada. Gargalhada. Denis Marques, quando veio, com 50% de condição física, entrou e fez gol. Marcelo Ramos, a mesma coisa. Grafite eu não vou colocar nesse pacote, porque ele já veio preparado. Desceu de helicóptero e deu certo, né? Mas, meu amigo, pelo amor de Deus, Denis Marques joga mais que Galhardo, se botar pra jogar hoje. Jogava. Hoje não. Rapaz. Na época dele ele jogava. Mas e ele já veio dizendo que, olha, eu tô mal fisicamente, preciso de alguns dias. E quando ele entrou, Vibrante, entrou e deu conta do recado, rapaz. Não, foi espetacular o Denis. Agora, é por isso, né, que às vezes até me faço repetitivo. É custo-benefício. Se não fosse um jogador tão badalado, se não viesse com o salário tão acima dos demais, a cobrança era menor. Tem que ser maior, porque o cara vem como um grande medalhão. Então se investiu muito, que é retorno proporcional. E aí, amigo, não vai ter um jogo sequer que não se avalie mais minuciosamente o futebol do Galhardo. Isso aí vai ser normal. O Santa vai ter que conviver com isso, o técnico vai ter que conviver com isso, e principalmente o próprio Thiago Galhardo vai ter que conviver com isso também. Ele aceitou, ele topou a responsabilidade, ele tem que aceitar também a cobrança. Né? Agora, assim, Miguel, se daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele vai estar 70% da condição dele, hoje ele está em quanto, hein, que eu não sei. É até difícil traçar esse percentual. Eu vou até buscar as informações nos bastidores com a fisiologia do Santa Cruz, a comissão técnica e o departamento físico, e o próprio Marcelo Cabo hoje pode até responder isso. Porque, veja, o Thiago Galhardo, ele já tem os 2 jogos da semifinal e o jogo contra o ABC. 3 partidas contra o Santa Cruz. No primeiro jogo, ele demorou 43 minutos para dar um chute na bola. No segundo jogo, ele até pegou na bola com 2 minutos, mas a finalização não foi boa. No terceiro jogo, que foi contra o Asa, ele não atuou, porque ele estava com a pubalgia. E no sábado passado, eu particularmente, que narrei o jogo para a Transamérica, não toquei no nome do Thiago Galhardo. Eu ainda ouso a dizer, o Santa acertou no nome, acertou. Poderia ter outros nomes interessantes também, mas o nome que foi trazido para o lugar do Itamar, eu acho que foi um nome acertado. Futebol, cara, você pode fazer tudo certinho e na hora do vamos ver dá tudo errado. E às vezes você faz tudo errado e a bola entra. É pequeno demais o percentual para isso acontecer, mas às vezes acontece. Então, eu acho sim que vai ser uma Série D que o Santa tem que propor o jogo, e o Marcelo Cabo gosta disso, gosta de ter a bola no pé, gosta de ser propositivo. Acho que o Santa acertou na contratação dele. Ótima oportunidade para ouvi-lo hoje no hashtag da bola.
Pois não? Eu acho que também o equívoco foi ter chamado o ABC para ser adversário do Santa nesse amistoso do último sábado. Não era para ter sido o ABC. Não era para ter sido. Porque o ABC tem 3 letras. A, B, C. São 3 divisões acima do Santa que está na D. Olha o resultado do jogo. Perdeu 1-0. Confessa, ele tá na C, rapaz. Na Série A, B e C, então é ABC contra D. Aí um abraço, amigo. Por favor, Miguel, me Vibrante. ajude com... Mário, deixa eu trabalhar, Mário. Pois não, Olha, amigo. 2 informações importantes pedindo, porque Mário está tomando tempo com besteira. Olha, o Santa vai trocar, aliás, rompeu com a empresa que cuidava do gramado. Você narrou o jogo sábado para a TV Coral, Vibrante, deve ter visto que o gramado está diferente. Foi meio criticado no sábado. E aí, hoje, a Comissão Patrimonial informou que rompeu com a empresa que cuidava do gramado e agora vai cuidar com a equipe própria. A equipe da Patrimonial de Santa Cruz é que vai tomar conta do gramado sob a responsabilidade do engenheiro florestal, o Gustavo Lima. Não é o cantor não, viu, Mário? Gustavo Lima é o responsável agora pelo gramado do Santa Cruz. E a outra informação, numa apuração até conjunta com o nosso Moisés Oliveira, surgiu a informação hoje de que o Santa poderia estar interessado no zagueiro Wendel, que está no ABC e está encostado lá no Clube Potiguar. Eu fui buscar a informação e o Arlen Menezes, de pronto, negou. Disse que não procede, mas o Santa ainda está no mercado buscando jogadores.